A diferença que eu vejo quando a gente olha para a meditação no sentido contemplativo, natural, espontâneo, é, de um olhar de uma meditação mais enviesada pela técnica, é que você começa, de alguma maneira, é espontâneo, você começa a gostar da coisa. Você já está praticando meditação sem praticar, sabe? Isso eu acho que dá uma luz na prática, né? Porque às vezes a gente vai ficando um tempo, eu acho que a gente meditou um pouquinho mais que uma hora. Se fica muito na técnica, o corpo vai doendo, a mente começa a ficar agitada, eu não estou conseguindo desapegar, eu não estou isso, eu não estou aquilo, vira guerra, já começa a virar guerra, né? E a contemplação não, você solta, né? Você... Vou dar um exemplo, vou narrar uma coisa que eu vivi aqui. Chegou um momento ali que eu falei assim, tá meio bagunçado isso também, então deixa eu olhar um pouquinho. Você fica olhando. Aí quando eu vi, eu já estava numa paisagem boa de prática de novo, né? Por quê? Porque eu estava me permitindo a contemplar. Tava, né? Então assim, vai ficando natural, vai ficando espontâneo, né? Como que o Trungpa muito fala, né? Vai ficando isso, a meditação vai ficando ideal na sua configuração naquele momento, né? E é tanta armadilha que às vezes você faz assim uma prática, desculpa a palavra, que é uma prática bosta, assim, parece que não rolou nada, né? Logo em seguida você tem uma prática com uma concentração que você nem sabia que você ia ter, né? Então eu vou propor é, cada um do seu jeito, né? Hã? É, cada um do seu jeito, é, tentar exercitar assim essa fagulhazinha da contemplação, né? Estar olhando. E o olhar contemplativo, né, a contemplação, ela vai trazendo presença, né? A gente vai ficando aqui na coisa, né? É, teve um dia lá no CAPS, né? Tinha uma paciente lá, ela era muito silenciosa, muito. Ela quase não falava. Mas ela tinha uma coisa que para mim me denunciava, que tinha alguma coisa ali mais profunda. O olhar dela era muito brilhante, sabe? E na medicina chinesa a gente fala que um olhar que brilha tem um Shen vivo, tem uma mente viva, né? E não demorou muito, rolou uma situação que eu perguntei assim pra ela, fulana, você é muito silenciosa, né? E aí ela falou assim pra mim, eu gosto do silêncio, porque com o silêncio eu aprendi a degustar a vida. Essa foi a resposta que ela me deu. Ela é uma contemplativa, muito óbvio, né? Então eu penso, né, que tem muitas pessoas assim que a gente às vezes rotula, né, como doentes e tal, mas às vezes são espíritos que estão muito inadaptados aqui ao rolezão daqui, sabe? Eles não, às vezes eles realmente dissociam da realidade. Eu não estou assim, né, um argumento de justificar um certo vitimismo, não é isso não. Mas eu quero dizer que essa sociedade que não contempla, essa sociedade zumbificada, metrificada, ela é uma sociedade muito adoecedora. Por isso que eu meio que fico defendendo que ela é um pouco sem precedente no terreno da contemplação, né? Qual é a função da contemplação para a sociedade moderna? Contemplação não dá grana, tipo assim, a não ser quem vende o curso da contemplação, né? Que pode ganhar talvez um dinheiro com isso, mas nós, enquanto contemplativos, a contemplação ela é o hiato entre os espaços de tempo vazio que a gente tem para praticar. Então não são momentos de monetização, são momentos de desmonetização, né? Então sai dessa narrativa, né, de produção, de desempenho, de plus, né? Então a gente pode exercitar, né, a contemplação. E é tão bom, né, porque é, quem vai aprendendo a contemplar a vida assim, né, a experiência em si já é o ouro da vida, né? Tem aquela história do... Vocês já devem ter ouvido contar, mas eu gosto de contar a história.
do Marpa com Naropa, né? O Marpa, ele era um praticante, né? Ele estava muito assim naquela de dar ensinamento e ganhar grana e acumular bens, ouro, e aí um momento ele saca que ele notou, né, porque ele tinha um senso crítico também, claro, era um grande praticante, ele sacou que ele não ia avançar na prática dele. Aí ele foi atrás do Naropa, né, que era um grande mestre. E aí o Naropa meio que sacou o rolezão do Marpa, né, onde ele estava fixado. Aí o Naropa falou assim pro Marpa: eu te ensino tudo que você quiser, mas com a condição, qual? Você vai ter que me dar seu ouro todo. Aí vai o Marpa, né? Dá o ouro. Aí o Naropa joga o ouro do Marpa no rio, né? E aí o Naropa fala pro Marpa. Aí o Marpa fica, olha esse meu ouro, valeu. Aí o Naropa falou assim: pra que eu quero ouro se tudo pra mim é ouro? Né? Nós estamos falando de uma galera lá do século VIII, né? Pensa bem, não tinha nem Revolução Industrial ainda. Mas eu gosto de contemplar essas histórias, né, que amanhã nós vamos chegar lá, vai receber o nosso salário do dia 10, nós ficamos aqui para mim é ouro, tudo é ouro, os boletos tá lá, né? Não é que é isso, mas o que eu gosto de contemplar nessa história é que eu entendo, né, que o que ela pode dizer, reverberando para o nosso tempo, é que quando você tiver a capacidade de realmente degustar, porque é fácil falar assim, ai que paisagem linda, aí daqui a pouco fala, o que eu tenho que fazer, né? Agora, se a gente realmente tiver essa capacidade contemplativa diante das experiências, o mundo é seu, né? Você tem o ouro, você está com o ouro dentro de você, né? Pensa, se você consegue ter felicidade só de olhar... Felizmente, que bom, o capitalismo ainda não conseguiu descobrir uma maneira de monetizar a gente contemplar a paisagem, né? Não está proibido ainda, isso ainda não foi quantizado, né? Porque já quantizamos muita coisa, já quantizamos água, estamos quantizando energia solar. Tem isso também. Estamos quantizando já oxigênio, mas eu digo assim, nesse sentido, né, essa liberdade da contemplação, ela é inquantizável, né? Naquele livro 1984, no filme, né, do George Orwell, tem uma cena muito interessante, que lá é aquele mundo louco lá, a galera não pode nada, é um mundo ditatorial assim, né? Aí tem uma cena que um cara, ele conhece uma mulher e eles não podem transar, não podem nada e tal. E aí os dois começam a namorar e tal, né? Aí tem uma cena que eles estão lá assim, namorando, passaram a noite juntos, aquele climão todo e tal. Aí eles acordam assim, tem uma doninha assim, limpando roupa, colocando varal e cantando, né? E aí ele fala, mas ou ele fala para ela, ou ela fala para ele, é uma coisa meio assim. Eles podem prender a gente de tudo quanto é maneira, porque é um mundo bem, era uma situação ali política, a ideia do Big Brother, né? Com todo o controle e tal. Tudo que nós estamos vivendo aí, né? A gente está vendo, daqui a pouco está todo mundo chipado aí com os lances do Elon Musk também, né? Mas aí ele fala assim para ela, eles podem prender a gente tudo quanto é maneira, mas a nossa mente não. Então, esse olhar contemplativo, ele realmente é uma verdadeira liberdade, é uma verdadeira capacidade. Por isso que você entende quando uns iogues chegam lá, né, quando aquele lance do Alexandre o Grande, né, que estava tentando lembrar, chega e tenta limitá-los, eles estão libertos já daquela condição. Acho isso muito difícil, né? Não quero trazer um debate político, mas tem algumas direções que a gente poderia estar enveredando de colocar situações cada vez mais complicadas para nós em termos de democracia, etc. Né? Então, assim, a gente pode realmente chegar em condições quase que insustentáveis, né, de viver bem, né, em vários sentidos, né? De liberdade de expressão, de liberdade de ser. Mas essa liberdade que
está por trás de qualquer coisa que a gente faça, mas que está por trás da nossa capacidade de contemplar, ninguém tira isso da gente. Ninguém tira de um Buda a sua budicidade, é disso que eu estou falando. Entende? Ninguém tira de um espírito livre a sua capacidade de ver com liberdade. Ele pode estar inserido num mundo de total assim ruína, de amplitude de visão. A gente sabe isso historicamente. Teve grandes monges, santos cristãos, que estavam lá em meio à Idade Média, naquela loucura toda e tendo uma visão ampliada, igual nós estamos falando aqui. Mas o corpo estava preso, mas o espírito não estava, né? Então a contemplação ela vai libertando a gente, né? Eu olho para a tigela, eu sei que eu dou essa valorização toda porque eu criei essa paisagem com ela, mas ao mesmo tempo eu posso descriar isso, essa relação. E aí eu apenas entendo como um instrumento. E aí minhas fixações mentais, as coisas que fazem eu sofrer, meus apegos. Então por isso que o budismo e a yoga sempre está falando desse lugar da primeira pessoa, né? É mente operando em tudo, né? Um tema no budismo que vai deixando a gente com muita clareza disso tudo que eu estou falando, que vocês podem estudar, é um tema que chama coemergência. É quando a gente começa a entender que em tudo há mente operando, tá? E isso não restringe ao humano não, tá, pessoal? A gente olha para a natureza assim, tem inteligência operando aí das mais variadas formas, né? Tem liberdades operando, né? Das mais variadas formas aí. E a contemplação é isso, né? E aí você vai entendendo por que a contemplação ela é uma ruína num mundo de metrificação. Eu ia contar a história do... Eu falei dele, gente, do filósofo. Esqueci o nome dele. Só para... Hã? Walter Benjamin, O Walter Benjamin ele faz uma analogia muito interessante. Eu acho que tem um pouco a ver com isso também, que ele fala, né, que o mundo moderno, o mundo contemporâneo, ele fala que o mundo moderno, o mundo contemporâneo, ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala assim, é como se tivesse um anjo aqui que cai aqui na Terra. Eu não sei se é exatamente assim que ele fala, mas é a ideia, tá? E esse anjo, ele está olhando para o passado com um olhar assim desolado. Ele está aqui no presente e ele está olhando para o passado com um olhar desolado. O passado, o passado é ele olhando para a humanidade, né? E essa humanidade, ele vai vendo a ideia de progresso que essa humanidade acatou, e ele vai percebendo que a ideia de progresso ela é uma ideia de linearidade, não uma ideia de circularidade. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando você pensa de maneira linear e progressiva, é comum que nessa linha de progresso a gente vai matando coisas. A gente vai tendo violências históricas das experiências. Então, a gente está vendo de longe o que deu não sermos também contemplativos, né? De a gente ficar só no material, né? Nessa fixação. Aí o Walter Benjamin ele fala o seguinte, que o olhar do anjo é um olhar circular, que é um olhar que já houve em muitas culturas da Terra. Por exemplo, os indígenas têm um olhar muito circular. Olha um exemplo de olhar circular. O Lama Santen conheceu um pajé que ele viu lá que eles estavam com um problema em relação às terras, ele falou que eu vou comprar uma terra e doar uma terra para vocês. Aí o pajé achou muito estranho que ele quisesse dar uma terra. Aí ele falou assim para o Lama Santen, nós somos seres da terra, e quem nos tirou da terra
não está conectado com a Terra, então essas pessoas vão acabar. Então a gente volta e meia nós vamos estar aqui. Ele quis dizer o seguinte, que esse tempo desse homem branco que destrói tudo em prol de um tipo de progresso é autodestrutivo, isso não tem como se sustentar. Ele não sabe como, mas ele tem uma percepção de circularidade que uma hora vai voltar aos povos da Terra, né, para esse planeta. Porque senão não tem como estar aqui. Então esse é um olhar de circularidade. E esse anjo, ele tem um olhar de circularidade, né? E aí, por que ele olha com desolação? Que o que ele está vendo acontecer é um processo altamente destrutivo. Aí a parábola da ideia do anjo é o seguinte, ele olha estarrecido para a humanidade, porque as ações da humanidade não competem a deixá-lo no futuro, porque para estar no futuro tem que estar, para estar no presente tem que estar vivo. Então o progresso empurra ele para o futuro, empurra ele para o não existir, né? Isso tudo é contemplação, entende? A gente, né? Então assim, a gente vai vendo aí, ó, eu estou falando muito isso porque eu fico pensando, nós passamos por uma pandemia, né? Nós passamos por uma situação muito grave e infelizmente parece que não aprendemos assim, né? Boa parte de nós, né? Boa parte de nós, viu, pessoal? Sei que muita gente aprendeu. Então assim, os modus operantes continuam, né? As coisas que nos levam à ruína continuam, né? Então é isso, a proposta é essa, é esse olhar contemplativo, né? Para ter olhar contemplativo tem que estar vazio, tem que se esvaziar. O excesso não deixa entrar, né? Aí é o que o Trumba fala, é a bicheca, é a abertura. O vaso tem que estar aberto. Se não tiver abertura, a gente é um robô. A gente já está programado, a gente é um software, né? É meio-dia e 18. Vocês querem almoçar? Tá. Assim, na programação ia ser ali, né? Mas vocês querem seguir com mais prática? Almoçar só 1 hora? O que vocês... Eu pensei em parar aqui para vocês pegar comida fresca, não ficar pegando, né? E aí a proposta é voltar 2, deixar o almoço bem livre, bem tranquilo, né? Se vocês quiserem que volte antes, também volto, tá? Mas eu dei essa margem assim para vocês almoçarem tranquilo, chegar, se tiver vontade de fazer uma cesta, faz, descansa um pouco, dá uma volta aí no sítio. Tá com muito mato, né? Isso aí é um pouco preocupante, mas calça, eu tenho uns paus ali, umas vassouras se quiser andar assim, caso encontrar com a cobra só para afastar, né, e tal. Por favor, não mata as cobras, né? A gente vê cobra e já quer, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos parar então? Então vamos.